O champanhe borbulhava nas taças de cristal, refletindo as luzes douradas do salão como estrelas líquidas aprisionadas num firmamento transparente. A elegância do gala beneficente anual da Fundação Ribeiro se desdobrava entre sedas, joias e sorrisos calculados. Neste oceano de riqueza e privilégio, Helena Santos se movia com a graça de quem conhece seu lugar, sem se sentir diminuída por isso. Suas mãos firmes seguravam a bandeja prateada enquanto navegava entre os convidados com a dignidade de uma rainha, embora seu uniforme preto e branco a identificasse como uma simples garçonete. Às vezes, os contratos mais importantes de nossas vidas são aqueles que nunca planejamos assinar, refletiria ela mais tarde. Mas naquela noite, sob os candelabros de cristal que iluminavam o hotel mais exclusivo de São Paulo, Helena só pensava em terminar seu turno sem incidentes e voltar para casa, onde sua avó Carmen a esperava com uma doença progressiva e contas médicas que se acumulavam como folhas no outono. De sua posição privilegiada na mesa principal, Alexandre Ribeiro, herdeiro do império empresarial Grupo Ribeiro e um dos solteiros mais cobiçados do Brasil, observava o salão com o desinteresse de quem compareceu a eventos demais semelhantes. Seus olhos, cinzentos como um céu de tempestade, percorriam o espaço buscando uma distração genuína em meio a tanta falsidade. Foi quando ele viu um lampejo de autenticidade num mar de aparências. Um convidado visivelmente embriagado havia segurado o braço de uma garçonete com excessiva familiaridade. A jovem, em vez de se encolher ou chamar a segurança, libertou-se com um movimento firme e elegante, inclinando-se para sussurrar algo ao homem que o deixou momentaneamente paralisado. O sorriso profissional nunca abandonou seu rosto, mas Alexandre reconheceu em seus olhos a mesma determinação que ele valorizava nas negociações mais difíceis. Interessante, murmurou ajustando o relógio de platina, enquanto decidia que talvez a noite não fosse tão previsível afinal. A cobertura Ribeiro ocupava os 2 últimos andares do arranha-céu mais emblemático do centro financeiro. De suas janelas, São Paulo se estendia como uma tapeçaria de luzes pequena e dominável. Era assim que Alexandre gostava de contemplar o mundo, à distância, controlável, a seus pés. Senhor Ribeiro, a jovem está aqui, anunciou Cláudia Vieira, sua assistente pessoal há 5 anos. Sua voz profissional não traía o desconcerto que sentia diante do inusitado pedido de seu chefe, localizar uma garçonete do gala e marcar uma reunião privada. Mande-a entrar, ordenou Alexandre sem desviar o olhar dos documentos que revisava. Helena entrou com passos medidos, perguntando-se o que um dos homens mais poderosos do país poderia querer dela. Sua saia simples e blusa azul celeste, o melhor de seu limitado guarda-roupa, conferiam-lhe uma elegância natural que contrastava com a sofisticação minimalista do escritório. Alexandre ergueu o olhar e surpreendeu-se ao sentir um inesperado calor. A luz natural que entrava pelas janelas emoldurava Helena como em um quadro renascentista, destacando os tons acobreados de seu cabelo preso em um coque simples. Senhorita Santos, agradeço por ter aceitado vir. Ele se levantou, revelando sua imponente estatura. Posso lhe oferecer algo para beber? Não, obrigada, respondeu ela, mantendo sua compostura apesar da situação intimidadora. Gostaria de saber diretamente o motivo deste convite. Um sorriso quase imperceptível desenhou-se nos lábios do empresário. A franqueza era uma qualidade rara em seu mundo. Vou lhe propor um negócio, disse, indicando uma das poltronas de couro diante de sua escrivaninha. Por favor, sente-se. Durante a meia hora seguinte, Alexandre Ribeiro expôs com precisão cirúrgica os termos de sua proposta. Um casamento por contrato com duração de 1 ano, compensação econômica substancial, acordos de confidencialidade e um apartamento independente dentro de sua residência. Tudo perfeitamente calculado, como mais uma equação empresarial. O Conselho Administrativo insiste que eu projete estabilidade familiar antes de nossa expansão para a América do Norte, explicou com frieza clínica. Um CEO divorciado gera menos confiança que um solteiro convicto. Preciso de uma esposa temporária e você precisa de dinheiro.
Helena ouviu sem piscar, processando cada palavra com a mesma calma com que enfrentava as emergências no hospital onde trabalhava meio período. E por que eu, Sr. Ribeiro? São Paulo está cheia de mulheres que aceitariam de bom grado. Precisamente por isso, respondeu ele, cravando seus olhos cinzentos nela. Não busco alguém que se deslumbre com meu sobrenome ou minha conta bancária. Preciso de alguém que entenda que isto é um contrato, não um conto de fadas. Alguém com a dignidade que você demonstrou no gala. Ao terminar a reunião, Helena pegou o envelope com os termos escritos. Não deu uma resposta imediata, algo que aumentou o interesse de Alexandre. Enquanto o elevador descia, ela pensava em sua avó, nas contas médicas acumuladas, no tratamento experimental que poderia ajudá-la, mas que estava fora de seu alcance econômico. Naquela noite, sentada junto à cama de Carmen, tomou sua mão enrugada entre as suas e se perguntou quanto valia um ano de sua vida e se a dignidade poderia coexistir com a necessidade. O Hospital Albert Einstein cheirava a desinfetante e esperança em partes iguais. Helena percorria os corredores com a familiaridade de quem conhece tanto a geografia do edifício quanto a cartografia da dor humana. Ali, nas salas onde trabalhava como enfermeira auxiliar, havia aprendido que a vida raramente oferece opções perfeitas, apenas dilemas com diferentes graus de imperfeição. Helena, é verdade que você recusou o encontro com o Ricardo? Lúcia, sua colega de turno, a abordou enquanto organizavam medicamentos. Ele é médico, bonito e parece ser boa pessoa. O que mais você quer? Helena sorriu sem responder imediatamente. Como explicar que estava considerando um casamento fictício com um bilionário enquanto recusava encontros reais com homens decentes? A proposta de Alexandre Ribeiro permanecia em sua mente como uma equação impossível, que, no entanto, oferecia soluções tangíveis para problemas concretos. Estou num momento complicado, respondeu finalmente, com a vovó piorando e as contas se acumulando. Por isso mesmo você precisa se distrair, insistiu Lúcia. Não pode carregar tudo sozinha. Naquela mesma tarde, Helena visitou o Dr. Ferreira, o especialista que tratava sua avó. O tratamento experimental mostra resultados promissores, mas sem cobertura do plano de saúde. O médico deixou a frase no ar, consciente da realidade econômica de sua paciente. Quanto tempo ela tem sem esse tratamento? Perguntou Helena, sua voz profissional ocultando o turbilhão de emoções. 6 meses, talvez menos, respondeu o médico com a honestidade que caracterizava sua relação. Com o tratamento, poderíamos falar em anos, não meses, e com melhor qualidade de vida. Naquela noite, no pequeno apartamento que compartilhava com sua avó em um bairro operário de São Paulo, Helena tirou o envelope com a proposta de Alexandre Ribeiro. Os números eram claros. O adiantamento cobriria o tratamento completo e as mensalidades resolveriam suas dívidas acumuladas. 1 ano de sua vida em troca de possivelmente vários anos mais para sua avó. Carmen dormia no quarto contíguo. Helena podia ouvir sua respiração trabalhosa. A mulher que havia renunciado a tudo para criá-la, após a morte de seus pais, merecia cada oportunidade de viver com dignidade. Às vezes, o maior amor se demonstra com os sacrifícios mais difíceis, costumava dizer Carmen. Helena nunca havia compreendido essa frase tão profundamente quanto agora. 7 dias após a proposta, Helena entrou novamente no escritório de Alexandre Ribeiro. Desta vez, sua postura era diferente, mais resoluta. Aceito sua proposta, Sr. Ribeiro, mas tenho condições adicionais. Alexandre, acostumado a ditar termos e não a negociá-los, arqueou uma sobrancelha com surpresa. Estou ouvindo, senhorita Santos. Quero que minha avó receba o melhor tratamento médico disponível. Quero continuar minha educação. Estou há 1 ano de terminar minha licenciatura em enfermagem. E quero absoluta clareza. Isto é um acordo comercial, não uma cessão da minha autonomia. Alexandre a observou com renovado interesse. A maioria das pessoas que conhecia negociava por luxos, não por princípios. Aceito, respondeu finalmente, estendendo sua mão. Bem-vinda ao Grupo Ribeiro, futura senhora Ribeiro. O aperto de mãos selou muito mais que um contrato. Naquele momento, nenhum dos dois podia imaginar como essa decisão, tomada com fria racionalidade,
desencadearia uma tempestade de emoções para a qual nenhuma cláusula os havia preparado. A notícia do noivado entre Alexandre Ribeiro e uma desconhecida enfermeira explodiu como uma bomba midiática. As revistas de celebridades especulavam sobre o amor à primeira vista que havia unido o empresário com uma mulher completamente alheia ao seu círculo social. O amor não entende de classes, estampava uma capa, enquanto os analistas financeiros debatiam se esta inesperada estabilidade pessoal pressagiava decisões mais conservadoras para o Grupo Ribeiro. Na mansão Ribeiro, situada nos Jardins, a área residencial mais exclusiva de São Paulo, os preparativos para o casamento avançavam em ritmo vertiginoso. Helena observava o turbilhão com a sensação de estar no olho de um furacão. Estilistas, floristas, chefes e planejadores desfilavam pela casa, materializando um casamento de sonho que, ironicamente, carecia do ingrediente principal, o amor. O vestido deve ser espetacular, mas discreto, explicava Sofia Almeida, a consultora de imagem contratada para a transformação de Helena. Elegante sem ser ostensivo. A mensagem é: pertenço a este mundo, mas não preciso provar nada. Helena se deixava medir, pentear e aconselhar com uma mistura de fascinação e distanciamento. Seu corpo estava presente, mas sua mente viajava constantemente para o hospital particular, onde sua avó começava o promissor tratamento. Alexandre, por sua vez, continuava sua rotina implacável. Reuniões desde o amanhecer, decisões que moviam milhões, chamadas intercontinentais que não podiam esperar. Para ele, o casamento era mais um item em sua agenda, uma estratégia corporativa que requeria certa atenção, mas não alterava sua ordem de prioridades. Você revisou o acordo pré-nupcial? Perguntou a Helena durante uma de suas raras coincidências na mansão, uma tarde que ela aproveitava para se familiarizar com o que seria sua residência temporária. Meu advogado está revisando, respondeu, surpreendendo-o novamente. Você tem um advogado? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Helena sorriu com certa ironia. O senhor está me ensinando, senhor Ribeiro, que tudo na vida é um contrato. Estou aplicando a lição. O advogado em questão era um antigo paciente agradecido, um homem mais velho que havia prometido revisar o documento como favor pessoal. Helena sabia que estava jogando numa liga maior, mas se recusava a ser um peão passivo. Na semana anterior ao casamento, durante um jantar de ensaio com os poucos convidados que conheciam a verdadeira natureza da união, Cláudia Vieira, a assistente de Alexandre, aproximou-se de Helena enquanto esta observava São Paulo do terraço. Espero que entenda a magnitude do que está fazendo, disse sem preâmbulos. Alexandre não é apenas um homem rico, é uma instituição. Sua reputação é impecável. Estou ciente, respondeu Helena, percebendo a advertência velada. Ótimo. Porque seria uma pena se algo desse errado. A discrição é fundamental. Cláudia sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui para ajudá-la. Naquela noite, enquanto Helena repassava mentalmente todos os detalhes da elaborada farsa que estava prestes a começar, seu telefone vibrou com uma mensagem. Era uma fotografia de sua avó sorrindo de seu quarto na clínica particular, acompanhada de um texto simples. A cada dia me sinto melhor, querida. Você sempre foi meu milagre. Helena olhou a imagem até que as lágrimas nublaram sua visão. Pela primeira vez desde que aceitou a proposta, sentiu que talvez o preço não fosse tão alto, afinal. A Catedral da Sé resplandecia sob o sol paulistano. Os convidados, uma cuidadosa seleção da elite empresarial, política e social, ocupavam os bancos decorados com orquídeas brancas e fitas douradas. A imprensa, mantida à distância por um impressionante dispositivo de segurança, especulava sobre o vestido da noiva e o evidente secretismo que rodeava a cerimônia. É curioso, comentou Helena, enquanto o véu de renda bordado à mão caía sobre seu rosto. Este é o dia com que muitas meninas sonham a vida toda, e para mim é simplesmente o início de um contrato de trabalho. Um contrato muito vantajoso, respondeu Sofia, ajustando as pregas do vestido desenhado por um dos estilistas mais exclusivos de Paris. E acredite, já vi casamentos reais com menos chances de sucesso que o seu.
Quando as portas da catedral se abriram e Helena começou a avançar pelo corredor central, um silêncio reverente apoderou-se do recinto. Sua figura, realçada pelo vestido que combinava a tradição brasileira com toques contemporâneos, parecia flutuar entre os convidados. Alexandre, esperando no altar, experimentou um instante de genuína surpresa. A transformação era completa. A simples enfermeira havia se convertido em uma visão de elegância aristocrática. Os votos, memorizados e recitados com precisão teatral, ressoaram sob as abóbadas centenárias. Até que a morte nos separe, pronunciou Helena consciente da ironia. Sua união tinha data de validade desde antes de começar. A recepção foi celebrada nos jardins do Parque Burle Marx, um cenário digno da realeza. Entre valsas, champanhe e conversas protocolares, os recém-casados interpretaram seu papel com surpreendente naturalidade. Aos olhos externos, pareciam um casal genuinamente apaixonado. "Você está se saindo bem", murmurou Alexandre durante sua primeira dança, guiando-a com a confiança de quem recebeu aulas de dança desde a infância. "O senhor também, senhor Ribeiro", respondeu ela, mantendo o sorriso para as câmeras. "Acho que depois de trocarmos alianças, você poderia me chamar de Alexandre", sugeriu ele, com um vislumbre de humor que ela não conhecia nele. O regresso à mansão Ribeiro, já entrada a madrugada, devolveu a realidade ao seu lugar. Um mordomo deu-lhes as boas-vindas com formalidade. "Seus quartos estão preparados", informou apontando para direções opostas do amplo corredor do segundo andar. "Obrigado, Marcos", respondeu Alexandre. Depois, dirigindo-se a Helena. "Amanhã tenho que voar para Brasília. Voltarei em 2 dias." "Entendo", assentiu ela, lembrando que em nenhuma parte do contrato se mencionava a obrigação de compartilhar informações sobre agendas ou paradeiros. Seus caminhos se separaram no corredor, cada um dirigindo-se à sua respectiva suíte. Helena fechou a porta de seu quarto, um espaço maior que todo o seu antigo apartamento, e começou o ritual de se despir. Ao retirar a aliança de casamento, notou uma inscrição interior que não havia tido tempo de observar antes. Tempus omnia revelat. O tempo revela todas as coisas. Um arrepio percorreu sua espinha. Era uma mensagem, um aviso, ou simplesmente a escolha de um joalheiro com afinidade por frases em latim. Naquela noite, enquanto se imergia em lençóis de algodão egípcio, Helena teve a estranha sensação de ter se adentrado em um labirinto cuja saída não estava tão claramente marcada como havia acreditado. As primeiras semanas de casamento transcorreram como uma elaborada dança de evitação. Alexandre mantinha seu ritmo frenético de trabalho, frequentemente viajando vários dias por semana. Helena dividia seu tempo entre visitas à avó, agora instalada em uma residência médica de luxo, seus estudos de enfermagem que continuavam online, e a progressiva adaptação a seu papel como senhora Ribeiro. "A senhora pergunta se pode redecorar sua suíte", informou Marcos a Alexandre durante um de seus escassos cafés da manhã coincidentes. Alexandre ergueu o olhar de seu tablet, onde revisava os mercados asiáticos. "Há algum problema com a decoração atual?" "Nenhum, senhor", respondeu o mordomo com a neutralidade de anos de serviço. Simplesmente perguntou se estaria permitido personalizá-la. "Esta é sua casa agora", respondeu Alexandre, voltando aos seus gráficos. "Pode fazer o que considerar apropriado." O que Alexandre não mencionou foi sua surpresa ante o pedido. A maioria das pessoas na posição de Helena teriam tirado vantagem de sua situação desde o primeiro dia, exigindo joias, roupas ou viagens. Em vez disso, sua esposa mantinha um perfil discreto, quase invisível quando ele estava presente. A primeira aparição pública após o casamento veio com o aniversário da Fundação Ribeiro, um gala beneficente onde o novo casal deveria se apresentar como anfitrião. Helena, vestida com um sóbrio design azul meia-noite, preparava-se mentalmente para a exposição social. "Lembre-se", instruiu a Cláudia durante a sessão preparatória, "os Monteiros são nossos maiores competidores no setor energético. Cordialidade sem excessiva familiaridade. Os Silveira são sócios potenciais para a expansão asiática. E, sobretudo, evite qualquer conversa sobre política ou..." "Cláudia", interrompeu Alexandre, entrando no quarto.
Acho que Helena é perfeitamente capaz de manter conversas sociais sem um roteiro. A assistente pessoal mascarou sua surpresa com um sorriso profissional. Claro, senhor. Só queria assegurar que a senhora Ribeiro estivesse confortável. Ficarei bem, assegurou Helena, percebendo a tensão subjacente. O gala resultou ser uma revelação para ambos. Alexandre observou com espanto como Helena navegava as complexidades do evento com uma naturalidade que parecia inata. Seu calor genuíno e seu interesse real pelos projetos beneficentes da Fundação contrastavam com a superficialidade habitual desses eventos. Sua esposa é encantadora, comentou Francisco Herrera, um dos investidores mais conservadores do grupo. Tem um jeito de escutar que faz sentir que realmente se importa com o que dizemos. É um de seus muitos talentos, respondeu Alexandre, surpreso pelo orgulho que sentiu ao dizê-lo. Durante o jantar, sentados à mesa presidencial, Alexandre notou como Helena escutava atentamente a Matilde Branco, a viúva de 90 anos de um dos fundadores originais do Grupo Ribeiro. A anciã, conhecida por seu difícil caráter, parecia encantada com a jovem. Sabe, você me lembra alguém, comentou Matilde, estudando o rosto de Helena. Há algo em seus olhos. Provavelmente me confunde com outra pessoa, respondeu Helena com amabilidade. Na minha idade, querida, confundo muitas coisas, riu a anciã. Mas nunca os rostos. Os rostos ficam gravados aqui, acrescentou, tocando sua têmpora. No trajeto de volta, um silêncio inusualmente confortável instalou-se entre eles. Você se saiu muito bem esta noite, comentou finalmente Alexandre. Obrigada. Fui apenas eu mesma. Precisamente por isso, respondeu ele, olhando-a com novo interesse. A maioria das pessoas nesses eventos são versões manufaturadas de si mesmas. Incluindo você, observou Helena, com uma franqueza que teria resultado impertinente vinda de qualquer outra pessoa. Alexandre não respondeu imediatamente. Quando o carro parou em frente à mansão, voltou-se para ela. Há algo que você deveria saber, disse com um tom que Helena não havia escutado antes. Este casamento pode ser um contrato, mas os olhos da sociedade estão sobre nós. Cláudia notou rumores sobre a natureza de nosso acordo. Entendo, respondeu Helena, tensionando-se. Reforçarei nossa fachada. Não é só isso, continuou Alexandre. Se houver uma investigação séria sobre nosso casamento, poderiam descobrir o pagamento inicial e as transferências mensais. Precisamos estabelecer uma narrativa crível. O que sugere? A partir de agora, deveríamos compartilhar mais espaços públicos dentro da casa. Refeições, talvez algum evento privado. Hesitou brevemente. Seria conveniente que seu quarto mostrasse sinais de uso intermitente, mas mantivesse seus pertences pessoais na suíte principal. Comigo. A proposta flutuou entre eles, como uma nuvem carregada de implicações não ditas. Apenas para manter as aparências, esclareceu Helena, sua voz profissional ocultando a confusão que sentia. Exatamente, confirmou Alexandre. Apenas aparências. Naquela noite, enquanto Helena transferia alguns pertences para o quarto principal, perguntou-se em que momento sua vida havia se convertido em uma peça de teatro onde os limites entre realidade e ficção começavam a se desfocar perigosamente. A transferência para o quarto principal marcou um ponto de inflexão na dinâmica entre Helena e Alexandre. Embora mantivessem espaços claramente diferenciados, ele ocupava a cama king size, enquanto ela utilizava um sofá-cama na área de leitura, a intimidade forçada criava situações de inesperada domesticidade. Alexandre descobriu que Helena lia avidamente antes de dormir, geralmente textos médicos, mas também clássicos da literatura. Ela, por sua vez, observou que ele sofria de insônia crônica, frequentemente trabalhando até altas horas da madrugada em silêncio, com a luz azulada de seu computador iluminando suas feições concentradas. Você sempre trabalha até tão tarde? Perguntou uma noite, encontrando-o no mesmo lugar onde o havia deixado 5 horas antes. O sono é um luxo prescindível, respondeu sem levantar a vista da tela. Como enfermeira, devo informá-lo que a privação crônica de sono está associada com deterioração cognitiva, depressão e doenças cardiovasculares. Alexandre desviou o olhar dos documentos para observá-la.
Helena usava um simples pijama de algodão e o cabelo preso em uma trança. Havia algo desconcertante em sua presença. Não se encaixava no mundo de opulência que ele havia construído, mas tampouco parecia impressionada ou intimidada por ele. Está me diagnosticando, doutora Santos? Ainda não sou doutora, sorriu ela. Mas não é preciso um título para reconhecer o esgotamento. Um mês depois de iniciar esta nova rotina, ocorreu o primeiro incidente que rachou a cuidadosa barreira profissional entre eles. Era passada a meia-noite quando Helena despertou sobressaltada. Alexandre se agitava em sonhos, murmurando palavras desconexas, seu rosto contorcido em uma expressão de angústia. Sem pensar, aproximou-se dele. Alexandre, chamou suavemente, tocando seu ombro. Você está tendo um pesadelo. Ele despertou bruscamente, desorientado, seus olhos cinzentos fixos nela, com uma vulnerabilidade que nunca havia visto nele. Você estava sonhando, explicou ela com voz tranquilizadora. Por um momento a máscara do poderoso empresário desapareceu, revelando um homem acossado por fantasmas invisíveis. Tão rápido como apareceu, a vulnerabilidade se desvaneceu, substituída pela compostura habitual. Lamento tê-la acordado, disse formalmente, levantando-se para dirigir-se ao banheiro. Quando regressou minutos depois, Helena fingiu dormir. Escutou-o mover-se pelo quarto, deter-se brevemente junto ao seu sofá-cama e, finalmente, regressar a seu próprio leito. Nenhum dos dois mencionou o incidente na manhã seguinte. A próxima rachadura no muro apareceu durante uma viagem de negócios a Lisboa. A presença de Helena era requerida para uma recepção com possíveis investidores portugueses. Hospedados em uma suíte de hotel com vista para o Tejo, a proximidade física era inevitável. O vestido verde para o jantar, sugeriu Alexandre enquanto revisava a documentação. Combina com a cor corporativa do grupo investidor. Helena assentiu, acostumada já a estes detalhes estratégicos. Enquanto se preparava no banheiro, escutou uma melodia inusual. Ao sair, encontrou Alexandre tocando algumas notas no piano da suíte, seus dedos deslizando com surpreendente destreza sobre as teclas. Não sabia que tocava, comentou ajustando um brinco. Alexandre interrompeu imediatamente a melodia, como se o tivessem descoberto em um ato vergonhoso. É apenas um passatempo esquecido, respondeu, fechando a tampa do piano. Era Chopin, não é? O noturno em mi bemol. A surpresa em seu rosto foi evidente. Conhece a peça? Minha avó me levava a concertos gratuitos no conservatório, explicou Helena. Dizia que a boa música alimenta a alma, ainda que o bolso esteja vazio. Por um instante algo mudou no olhar de Alexandre. Uma espécie de reconhecimento, como se tivesse encontrado um ponto de conexão inesperado. Sua avó parece uma mulher sábia, comentou levantando-se. Deveríamos ir, o carro estará esperando. Durante a recepção, Alexandre observou Helena do outro lado do salão. Sua esposa conversava animadamente com a esposa do ministro da Economia português, seu vestido verde destacando-se entre os tons escuros predominantes. Havia uma autenticidade nela que contrastava com o artifício geral do evento. Sem pretendê-lo, encontrou-se perguntando-se como teria sido conhecê-la em outras circunstâncias, sem contratos nem obrigações. Naquela noite, regressando ao hotel depois de uma negociação bem-sucedida, um impulso inusual o levou a mudar os planos. Deveríamos celebrar, anunciou surpreendendo Helena. Conheço um lugar que serve o melhor bacalhau de Lisboa. O restaurante resultou ser um estabelecimento familiar em uma viela afastada do circuito turístico, com toalhas de mesa quadriculadas e velas em garrafas de vinho recicladas. Isto não é o que esperava, confessou Helena, observando o ambiente simples, mas acolhedor. Decepcionada? Perguntou ele, estudando sua reação. Ao contrário, sorriu ela. Me sinto mais à vontade aqui do que naquele hotel com banheiras de mármore. O jantar transcorreu com uma naturalidade que nenhum dos dois teria antecipado. O vinho verde fluiu, as anedotas surgiram sem esforço e, pela primeira vez, desde que se conheciam, riram juntos sem a tensão do acordo comercial entre eles. Minha avó me contava histórias sobre Lisboa, comentou Helena, contemplando as luzes da cidade da pequena varanda do restaurante.
Seu irmão emigrou para cá depois da guerra. Dizia que era uma cidade onde os sonhos se escondiam em cada esquina, esperando serem descobertos. E você? Que sonhos tinha antes de tudo isto? A pergunta escapou dos lábios de Alexandre antes que pudesse contê-la. Helena o olhou, surpresa pelo interesse genuíno. Queria ser médica. Não enfermeira, mas cirurgiã. Mas quando meus pais morreram e minha avó se encarregou de mim, as prioridades mudaram. Ainda poderia sê-lo, observou ele. Com os recursos adequados, talvez, concedeu ela. E você, sempre quis dirigir o império familiar? Um silêncio contemplativo precedeu a resposta. Queria ser pianista, confessou finalmente. Estudei no conservatório até os 16 anos. O que aconteceu? Meu pai considerou que era um passatempo, não uma carreira. O herdeiro Ribeiro devia preparar-se para os negócios, não desperdiçar seu talento em concertos. A conversa continuou até bem entrada à noite, revelando camadas de personalidade que haviam permanecido ocultas sob o verniz profissional de sua relação. Ao regressar ao hotel, um silêncio confortável instalou-se entre eles. Pela primeira vez, a suíte não pareceu um espaço dividido por fronteiras invisíveis, mas um lugar compartilhado. Enquanto se preparavam para dormir, Alexandre deteve-se frente ao piano. Sem dizer palavra, levantou a tampa e começou a tocar o mesmo noturno que havia interrompido horas antes. Helena escutou do umbral do banheiro, observando como a rigidez habitual abandonava seus ombros, substituída por uma fluidez quase poética. Ao terminar a peça, Alexandre manteve os dedos sobre as teclas, como resistindo-se a romper o encanto. Deveria fazê-lo com mais frequência, comentou Helena suavemente. Tocar? Perguntou ele, sem virar-se para olhá-la. Permitir-se ser quem realmente é, respondeu ela, dirigindo-se à sua improvisada cama. Naquela noite, enquanto a cidade dormia sob um céu estrelado, algo sutil, mas significativo, mudou no equilíbrio do acordo que os unia. Como dois planetas que, tendo mantido órbitas paralelas, começavam a sentir a inevitável atração gravitacional entre eles. O regresso a São Paulo trouxe consigo uma atmosfera diferente na mansão Ribeiro. Os cafés da manhã já não eram encontros fortuitos, mas momentos esperados por ambos. As conversas, antes limitadas ao estritamente necessário, estendiam-se agora para territórios pessoais. Sem tê-lo verbalizado, algo havia mudado. Cláudia Vieira observava essas mudanças com crescente preocupação. Durante 5 anos, havia sido o braço direito de Alexandre, sua confidente, e em sua mente, a única pessoa que realmente entendia as necessidades do Império Ribeiro. A chegada de Helena, temporária, recordava-se constantemente, representava uma variável imprevista na equação perfeitamente calculada de sua relação profissional. Modifiquei sua agenda para a próxima semana, informou a Alexandre durante uma reunião matinal. O jantar com os investidores japoneses coincidia com o evento beneficente de Helena. Priorizei a negociação. Consultou com Helena sobre esta mudança? Perguntou ele, levantando o olhar dos documentos. Não considerei necessário incomodá-la com detalhes logísticos, respondeu Cláudia, com um tom neutro que ocultava sua surpresa. Alexandre nunca antes havia questionado suas decisões organizacionais. No futuro, qualquer mudança que afete a ambos deve ser consultada com ambos, indicou ele, voltando a seus documentos. Nesse mesmo dia, Helena recebeu uma chamada inesperada. Helena Santos, uma voz feminina, vagamente familiar, soou do outro lado da linha. Ribeiro, corrigiu automaticamente Helena, surpresa pela naturalidade com que o sobrenome de seu esposo havia saído de seus lábios. Helena Ribeiro. Claro, desculpe o erro, continuou a voz. Sou Patrícia Mendonça, da revista Foco. Nos conhecemos há anos, lembra? Éramos colegas no Colégio Santo Antônio. A memória de Helena ativou-se instantaneamente. Patrícia havia sido uma presença periférica em sua adolescência, não exatamente uma amiga, mas tampouco uma desconhecida. Claro, Patrícia, em que posso ajudá-la? Estou preparando um artigo sobre mulheres que transformaram radicalmente suas vidas. Sua história é fascinante,
De enfermeira a esposa de um dos homens mais poderosos do Brasil. Pensei que poderíamos marcar uma entrevista informal. Algo na proposta acendeu os alarmes de Helena. Agradeço seu interesse, Patrícia, mas prefiro manter minha vida privada. Entendo completamente, respondeu a jornalista com demasiada rapidez. Que tal um café informal, então? Pelos velhos tempos, sem gravadores, sem perguntas comprometedoras. Depois de vários minutos de insistência, Helena aceitou um breve encontro em uma cafeteria central, mais por cortesia que por convicção. Ao desligar, uma sensação de inquietude permaneceu com ela. A cafeteria escolhida resultou ser um estabelecimento discreto frequentado por executivos e profissionais. Patrícia, vestida com estudada informalidade, já a esperava. Helena, você está radiante, exclamou levantando-se para abraçá-la. O casamento lhe cai maravilhosamente bem. A conversa começou com reminiscências do colégio, mas rapidamente Patrícia dirigiu o tema para o presente. Deve ser fascinante entrar de repente nesse mundo, comentou mexendo seu café. Como conheceu exatamente Alexandre? Helena recitou a versão oficial. Um encontro casual durante um evento beneficente, conversas que revelaram interesses comuns e uma conexão imediata. A história, ensaiada com Cláudia até a perfeição, fluía com naturalidade. Que romântico, sorriu Patrícia, embora seus olhos permanecessem calculistas. E sua avó? Lembro que vocês eram muito unidas. Está bem, obrigada, respondeu Helena, mantendo deliberadamente os detalhes ao mínimo. Fico feliz. Deve estar encantada com esta reviravolta em sua vida, embora... Patrícia fez uma pausa teatral. Deve ser difícil para ela se adaptar. Ela vive com vocês na mansão? Está em uma residência médica, respondeu Helena, cada vez mais desconfortável com o interrogatório. Claro, com os melhores cuidados, imagino. Os recursos dos Ribeiro são praticamente ilimitados. Patrícia inclinou ligeiramente a cabeça. Sabe, sempre me perguntei como é realmente Alexandre Ribeiro na intimidade. As manchetes o pintam como um gênio frio e calculista. As manchetes raramente capturam a complexidade das pessoas, respondeu Helena com cautela. A jornalista assentiu com entusiasmo. Exatamente meu ponto. Por isso seria tão valioso ter sua perspectiva única. A Helena que conhecia era observadora, sincera. Sua visão do homem por trás do império seria fascinante. A conversação continuou neste tom durante mais meia hora. Ao despedir-se, Patrícia entregou seu cartão a Helena. Pense nisso, insistiu. Sua história poderia inspirar muitas mulheres. De volta à mansão, Helena tentou processar a inquietude que o encontro havia deixado nela. Algo na insistência de Patrícia, em seu conhecimento específico sobre sua situação pessoal, despertava suspeitas. Naquela noite, durante o jantar, Helena mencionou o encontro a Alexandre. Patrícia Mendonça? Sua reação foi imediata. Da revista Foco? Conhecia no colégio, explicou Helena. Parecia genuinamente interessada em um reencontro, mas... A revista Foco é conhecida por seu jornalismo sensacionalista, interrompeu Alexandre, sua expressão tornando-se séria. Tentaram publicar vários artigos sobre mim e minha família ao longo dos anos. Entendo, assentiu Helena, compreendendo agora seu desconforto durante o encontro. O mais preocupante é como soube contatá-la, continuou Alexandre. Seu número pessoal não é de domínio público. A implicação flutuou entre eles. Alguém próximo poderia estar fornecendo informações. No dia seguinte, Helena descobriu outra anomalia. Havia arranjado uma visita surpresa à sua avó para celebrar sua melhora, mas ao chegar à residência, a anciã a recebeu com confusão. Mas, querida, não recebeu minha mensagem? Sua assistente ligou ontem para cancelar. Disse que você tinha um compromisso urgente com a fundação. Minha assistente? Helena não tinha assistente pessoal. Ao regressar à mansão, encontrou Cláudia no escritório de Alexandre. A conversa que escutou involuntariamente enquanto se aproximava a deixou paralisada. Não creio que seja coincidência, dizia Cláudia. Esta jornalista aparece justamente quando os rumores sobre a autenticidade do casamento começam a circular. Precisamos controlar a situação. Sugere que Helena está vazando informações? A voz de Alexandre soava fria, profissional. Não sei, respondeu Cláudia,
Mas devemos considerar todas as possibilidades. Talvez se sinta pressionada pelo acordo e busque uma saída mais lucrativa. Helena entrou nesse momento, sua presença interrompendo a conversa. Lamento a interrupção, disse com formalidade, mas gostaria de saber quem se passou por minha assistente para cancelar minha visita à minha avó. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de implicações. Cláudia, deixe-nos a sós, ordenou Alexandre finalmente. Quando a assistente saiu, Helena enfrentou diretamente seu marido. Você acha que estou vazando informações para a imprensa? Não disse isso, respondeu ele, mantendo seu tom neutro. Mas o considerou, insistiu ela. Afinal, sou apenas mais uma empregada, não é? Uma contratada para um papel específico. Algo mudou na expressão de Alexandre. Por um instante, pareceu querer dizer algo diferente, algo mais pessoal. Mas o momento passou. Investigarei o ocorrido com sua avó, disse finalmente. Tem minha palavra. Naquela noite, Helena retornou ao seu antigo quarto. A confiança incipiente que havia começado a florescer entre eles parecia ter se murchado antes de poder criar raízes profundas. Enquanto contemplava o teto, recordou as palavras da aliança. Tempus omnia revelat. Talvez o tempo não apenas revelasse verdades ocultas, mas também a fragilidade dos vínculos construídos sobre fundamentos de areia. A distância entre Helena e Alexandre instalou-se como um hóspede indesejado, mas inevitável. Durante as 2 semanas seguintes, suas interações limitaram-se ao essencial. Breves encontros em eventos públicos, onde mantinham a fachada do casamento perfeito, conversas funcionais sobre agendas e compromissos sociais. Helena havia retornado permanentemente ao seu quarto original, citando a necessidade de espaço para seus estudos finais. Alexandre não objetou, embora Marcos notasse que o piano da biblioteca, silencioso durante anos, começou a soar nas madrugadas, quando o senhor da casa acreditava que ninguém o escutava. A mudança chegou de forma inesperada, com a hospitalização de Matilde Branco. A anciã, pilar histórico do Grupo Ribeiro, havia sofrido um infarto e seu prognóstico era reservado. Alexandre cancelou todos os seus compromissos para acompanhá-la no hospital. Você também deveria ir, sugeriu a Helena durante um café da manhã silencioso. Matilde a aprecia. Pergunta por você constantemente. Quer que eu vá como parte do protocolo? Perguntou Helena, sem levantar a vista de sua xícara. Quero que vá porque significaria muito para ela, respondeu ele, uma nota de sinceridade em sua voz que fez Helena finalmente olhá-lo. O Hospital Albert Einstein transbordava com a atividade típica de um centro médico de elite. No andar superior, uma suíte privada albergava Matilde Branco. A anciã, conectada a monitores e com um aspecto frágil que contrastava com sua habitual energia, sorriu ao vê-los entrar. Meus queridos, sussurrou, estendendo uma mão trêmula. Que alegria vê-los juntos. Alexandre sentou-se junto à cama, tomando sua mão com uma gentileza que surpreendeu Helena. Esta faceta dele, terna e protetora, raramente se manifestava em público. Os médicos dizem que você está sendo uma paciente terrível, brincou ele, provocando um débil riso na anciã. Na minha idade, a gente ganha o direito de ser incorrigível, respondeu Matilde. Logo, dirigindo-se a Helena, aproxime-se, querida. Meus olhos já não são o que eram. Helena aproximou-se comovida pela fragilidade da mulher, que apenas algumas semanas antes emanava a autoridade natural. Você tem os olhos dela, murmurou Matilde, estudando o rosto de Helena. Os mesmos olhos que Carmen. Carmen, perguntou Helena confusa, conheceu minha avó? Um silêncio tenso preencheu o quarto. Alexandre tensionou-se visivelmente. Carmen Santos, insistiu Matilde, sua voz repentinamente mais clara. É sua avó? Sim, confirmou Helena, desconcertada pela reação. Conheceu-a? Matilde olhou para Alexandre, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela não sabe? Matilde, você deveria descansar, interveio ele, tentando mudar de assunto. Mas a anciã, com a determinação de quem sabe que pode não ter muitas oportunidades mais, continuou. Carmen Santos não era apenas uma funcionária dos Ribeiro, querida. Era sócia fundadora, junto com meu falecido marido e o pai de Alexandre. O impacto da revelação
deixou Helena momentaneamente sem palavras. Isso não é possível, disse finalmente. Minha avó nunca mencionou nada sobre uma conexão com os Ribeiro, porque foi apagada da história oficial, explicou Matilde, sua voz enfraquecendo-se. A ideia original do projeto hidrelétrico, que deu origem ao Império Ribeiro, foi dela. Tinha talento para a engenharia, uma raridade para uma mulher naquela época. Matilde, por favor, insistiu Alexandre, visivelmente desconfortável. Ela precisa saber a verdade, respondeu a anciã com firmeza. Os Ribeiro a excluíram quando o projeto começou a gerar benefícios reais. Seu avô, Alexandre, utilizou tecnicismos legais para tirá-la do conselho fundador. Helena olhou para Alexandre, buscando uma confirmação ou negação em seu rosto. O que encontrou foi uma expressão complexa, mistura de vergonha e resignação. Você sabia? Perguntou, sua voz apenas audível. Antes que pudesse responder, uma enfermeira entrou para anunciar que a paciente precisava descansar. A conversa ficou suspensa em um limbo de perguntas sem resposta e verdades meio reveladas. No trajeto de volta, o silêncio no carro era ensurdecedor. Finalmente, ao parar em frente à mansão, Alexandre falou. Descobri há 3 semanas, confessou. Estava revisando documentos históricos da empresa para a próxima celebração do aniversário. Encontrei referências a uma C. Santos nos documentos fundacionais. Ao investigar mais, confirmei que se tratava de sua avó. E não considerou importante me dizer? A incredulidade na voz de Helena era palpável. Estava verificando os fatos antes de falar com você, explicou ele. A história oficial da empresa não menciona sua avó. Queria entender o que havia realmente acontecido. E o que descobriu? Pressionou Helena. Que meu avô manipulou contratos e aproveitou a inexperiência legal de sua avó para marginalizá-la progressivamente até expulsá-la por completo. Pagou-lhe uma compensação irrisória comparada com o valor real de sua contribuição. A revelação golpeou Helena como uma onda fria. Sua avó, sempre orgulhosa e digna mesmo na pobreza, nunca havia mencionado esta parte de sua história. Por que não me contou imediatamente? Alexandre desviou o olhar para a mansão, símbolo de uma fortuna construída, ao menos parcialmente, sobre uma injustiça histórica. Porque estava preparando a restituição, respondeu finalmente. Consultando com advogados sobre como reconhecer oficialmente a contribuição de sua avó e compensar adequadamente sua família. Helena o olhou, tentando discernir a verdade em suas palavras. Sem me consultar? Queria apresentar-lhe um plano completo, não apenas uma desculpa vazia. A ironia da situação não escapou a Helena. O casamento contratual que havia aceitado para salvar sua avó baseava-se em uma fortuna que, em parte, deveria ter pertencido à família Santos desde o princípio. Preciso de tempo para processar isso, disse finalmente saindo do carro. Naquela noite, Helena visitou sua avó na residência médica. Encontrou-a sentada junto à janela, contemplando o jardim iluminado por postes ornamentais. Vovó, começou com cautela, sentando-se junto a ela. Preciso perguntar-lhe algo. Carmen a olhou com olhos serenos, cheios da sabedoria que só as décadas vividas outorgam. É sobre os Ribeiro, não é? Sabia que este dia chegaria eventualmente. Por que nunca me contou? A anciã suspirou, como liberando um peso longamente contido. O que teria ganhado amargurando-lhe com velhas injustiças? Os Ribeiro tinham o poder e os contatos. Eu era apenas uma jovem engenheira com ideias brilhantes, mas sem os recursos para defendê-las. Mas era seu trabalho, sua criação, insistiu Helena. E também minha lição mais valiosa, sorriu Carmen com serenidade surpreendente. Aprendi que o verdadeiro valor não está no que você possui, mas no que cria e em quem se torna através das dificuldades. Helena estudou o rosto de sua avó, buscando rastros de ressentimento ou amargura, mas encontrou apenas paz. Quando você se casou com Alexandre, continuou Carmen, senti que a vida tem um estranho senso de humor, ou talvez justiça poética. Não está zangada? Na minha idade, a raiva é um luxo que requer demasiada energia, querida. Prefiro gastá-la em gratidão por este tratamento que me deu tempo extra para estar com você. As palavras de sua avó ressoaram em Helena enquanto regressava à mansão Ribeiro. Ao entrar, encontrou o vestíbulo iluminado,
unicamente pela luz que escapava do escritório de Alexandre. Encontrou-o rodeado de documentos antigos, fotografias em sépia e plantas amarelecidas espalhadas sobre sua escrivaninha. O projeto hidrelétrico do rio Tietê, explicou ele, ao notar sua presença. A ideia original de sua avó. Seus cálculos estavam décadas à frente de seu tempo. Helena observou os documentos. Entre eles, distinguiu vários com a caligrafia meticulosa de Carmen, essa escrita que conhecia desde a infância em cartões de aniversário e receitas familiares. Preparei isto para você, disse Alexandre, entregando-lhe uma pasta. É o plano de restituição. Inclui o reconhecimento público do papel de sua avó como cofundadora, compensação financeira ajustada por inflação e juros, e o estabelecimento de uma bolsa educativa em seu nome para mulheres em engenharia. Helena folheou os documentos, sobrecarregada pela minuciosidade do plano e suas implicações. Por que faz isto realmente? Perguntou, buscando seu olhar. Nosso acordo não exigia que você corrigisse os erros de seu avô. Alexandre permaneceu em silêncio um momento, como se estivesse organizando pensamentos que nem ele mesmo compreendia completamente. Porque é o correto, respondeu finalmente. E porque durante demasiado tempo dirigi minha vida baseando-me unicamente no que é rentável ou estratégico, não no que é justo. Algo em sua voz, uma vulnerabilidade raramente exposta, fez com que Helena o olhasse com novos olhos. Pela primeira vez, viu não o magnata calculista ou o esposo contratual, mas simplesmente um homem tentando reconciliar-se com um legado familiar complexo. Sua avó merece este reconhecimento, continuou ele, e você merece saber que este casamento, embora começado como um contrato, já não se define unicamente por suas cláusulas para mim. A confissão flutuou entre eles, mudando sutilmente a gravidade de sua relação. Helena deu um passo em direção a ele, reduzindo a distância física que havia sido símbolo da emocional. O que está dizendo exatamente? Que os contratos podem ser o princípio de algo, mas não necessariamente definem seu final, respondeu ele, sua voz mais suave do que Helena jamais havia escutado. O relógio da biblioteca marcou a meia-noite, seu som lembrando-lhes que, como havia dito a aliança, o tempo eventualmente revela todas as verdades. Algumas mais surpreendentes e inesperadas que outras. A notícia explodiu numa terça-feira pela manhã, ocupando a capa da revista Foco. Casamento Ribeiro, amor ou negócio. O artigo, assinado por Patrícia Mendonça, detalhava com inquietante precisão os termos do acordo matrimonial entre Alexandre e Helena, citando fontes próximas ao casal. Incluía informações sobre pagamentos, datas específicas e até aludia à condição médica de Carmen como motivo principal da aceitação de Helena. A mansão Ribeiro converteu-se instantaneamente no epicentro de uma tempestade midiática. Jornalistas acampavam em frente aos portões. Paparazzi em motocicletas perseguiam qualquer veículo que saísse da propriedade e as linhas telefônicas colapsaram sob o peso de pedidos de entrevistas e declarações. Precisamos de uma estratégia imediata, insistia Cláudia durante a reunião de crise convocada no escritório de Alexandre. Isto poderia afetar seriamente a expansão norte-americana e a confiança dos investidores. Alexandre, de pé junto à janela, observava o caos exterior com expressão indecifrável. Helena, sentada em um canto do escritório, mantinha um silêncio digno que contrastava com a agitação geral. Quem vazou a informação? Perguntou finalmente Alexandre, girando-se para o reduzido grupo de pessoas que conheciam os detalhes do acordo. Isso é o menos importante agora, respondeu Ricardo Mendes, o diretor de comunicação corporativa. Precisamos de uma resposta unificada. Sugiro um comunicado negando categoricamente essas alegações, seguido de uma ação por difamação. Isso só alimentaria o fogo, objetou Cláudia. Devemos adotar uma abordagem diferente. Talvez admitir que o casamento atravessa dificuldades, mas reafirmar o compromisso mútuo de superá-las. A discussão continuou nesta linha, enquanto Helena observava as dinâmicas com crescente clareza. Ninguém parecia preocupado com a verdade ou com como este escândalo a afetava pessoalmente. Tudo se reduzia à estratégia corporativa, gestão de imagem, minimização de danos.
Com licença, interrompeu finalmente, sua voz tranquila cortando o debate acalorado. Posso falar um momento a sós com meu marido? O pedido, formulado com uma autoridade natural, que surpreendeu a todos, incluindo Alexandre, provocou um silêncio momentâneo. Após um gesto de assentimento de Alexandre, os presentes abandonaram relutantemente o escritório. Devem estar encantados, comentou Helena uma vez sozinhos, apontando para as janelas onde os flashes das câmeras iluminavam intermitentemente os jardins. Quem? Perguntou Alexandre, desajustando a gravata com um gesto de exaustão. Todos os que sempre acreditaram que eu não pertencia a este mundo, respondeu ela. Cláudia, seus sócios, a alta sociedade paulistana, agora têm a confirmação do que sempre suspeitaram, que era apenas uma transação comercial. Helena, não, deixe-me terminar, interrompeu-o com firmeza. Durante meses interpretei um papel, aprendi protocolos, sorri em eventos e suportei olhares condescendentes. Tudo por um acordo que acreditava justo e necessário. Mas isto, apontou para o jornal aberto sobre a escrivaninha, isto muda as regras do jogo. Alexandre a observava com atenção, permitindo-lhe expressar os pensamentos que claramente havia estado processando desde que o escândalo estourou. Alguém próximo a nós vazou informações confidenciais, continuou Helena. Alguém que conhecia detalhes precisos sobre datas, quantias e motivações. Alguém que queria me humilhar publicamente e prejudicá-lo profissionalmente. Tenho minhas suspeitas, admitiu Alexandre. Mas precisamos de provas antes de agir. O que precisamos é de honestidade, corrigiu Helena. Comigo mesma, com você, com o mundo. Estou cansada de viver em um cenário elaborado onde cada gesto se calcula por seu impacto na percepção externa. Levantou-se, aproximando-se dele com determinação renovada. Vou dar uma coletiva de imprensa. O quê? A surpresa no rosto de Alexandre foi genuína. Helena não recomendaria... Não estou pedindo permissão nem conselho profissional, esclareceu ela. Estou informando minha decisão. Vou falar com a imprensa à minha maneira. Alexandre a estudou durante vários segundos, como avaliando se poderia dissuadi-la. Finalmente assentiu. O que planeja dizer exatamente? A verdade, respondeu simplesmente. Mas antes preciso que me responda algo com total sinceridade. O que quiser. Quer que nosso casamento termine com este escândalo? A pergunta direta e sem adornos ficou suspensa entre eles. Alexandre não respondeu imediatamente, sua expressão transitando por emoções que Helena não havia visto antes nele. Não, disse finalmente, com uma certeza que surpreendeu a ambos. Não quero que termine. Pelos negócios? Pela imagem pública? Por você, respondeu ele, as duas palavras simples, mas carregadas de significado. Por nós, pelo que construímos além do contrato. O silêncio que seguiu teve uma qualidade diferente, como se algo fundamental tivesse mudado no ar que respiravam. Então confie em mim, pediu Helena, estendendo sua mão para ele. E prepare-se para uma tempestade ainda maior. 2 horas depois, os jardins da mansão Ribeiro haviam se convertido em um improvisado centro de imprensa. Sob uma tenda branca instalada apressadamente, um pódio com microfones esperava a aparição do casal. A expectativa era máxima. Representantes de todos os meios nacionais e até alguns internacionais se amontoavam buscando o melhor ângulo. Helena apareceu primeiro, vestida com um simples terno azul marinho que havia escolhido pessoalmente, rejeitando as sugestões dos assessores de imagem. Alexandre a seguia, sua expressão serena, transmitindo um apoio silencioso. Bom dia, começou Helena, sua voz clara amplificada pelos microfones. Agradeço sua presença e seu interesse. Serei breve e direta. Um silêncio expectante apoderou-se do jardim. Até os pássaros pareceram conter seu canto. O artigo publicado hoje contém informação parcialmente verdadeira, continuou, provocando um murmúrio imediato entre os jornalistas. É verdade que meu casamento com Alexandre Ribeiro começou como um acordo formal com termos específicos. As câmeras disparavam freneticamente, captando cada expressão, cada gesto. Alexandre permanecia ao seu lado, sua mão discretamente apoiada em suas costas em sinal de apoio. O que o artigo não menciona, prosseguiu Helena, é que os contratos são apenas pontos de partida.
O que ocorre depois não pode reduzir-se a cláusulas ou condições. Fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem. Minha avó me ensinou que a vida raramente oferece opções perfeitas. Às vezes, enfrentamos dilemas onde todas as alternativas têm custos e benefícios. Aceitei este casamento por razões práticas, sim. Mas o que aconteceu desde então, as descobertas, as conexões, os sentimentos que surgiram, não estava em nenhum contrato. Olhou brevemente para Alexandre antes de continuar. Também é verdade que recentemente descobrimos que minha avó, Carmen Santos, foi cofundadora original do Grupo Ribeiro. Embora sua contribuição tenha sido injustamente apagada da história oficial. Este fato desconhecido para ambos no início de nosso casamento adiciona camadas de complexidade à nossa história, que nem o artigo, nem suas fontes próximas conheciam. Um novo murmúrio mais intenso percorreu a audiência. Esta revelação abria um ângulo completamente inesperado, que nenhum meio havia antecipado. Alexandre Ribeiro demonstrou sua integridade ao reconhecer esta injustiça histórica e tomar medidas para retificá-la, independentemente de nosso acordo matrimonial. Esta ação fala mais de seu caráter que qualquer especulação sobre nossas motivações pessoais. Helena respirou profundamente antes de chegar à parte crucial de sua declaração. Hoje quero anunciar duas decisões importantes. Primeiro, o Grupo Ribeiro reconhecerá oficialmente Carmen Santos como cofundadora, estabelecendo uma fundação educativa em seu nome para mulheres em engenharia. E segundo, olhou diretamente para Alexandre, buscando uma confirmação final em seus olhos. O que encontrou lhe deu a segurança para continuar. Segundo, nosso casamento continuará, mas já não sob os termos de um contrato temporário, e sim como uma decisão pessoal baseada em sentimentos reais que cresceram entre nós. Às vezes, o que começa como um acordo comercial pode transformar-se em algo muito mais valioso e inesperado. As perguntas explodiram como fogos de artifício, mas Helena levantou uma mão para indicar que não responderia nenhuma. Tomando a mão de Alexandre, ambos se retiraram para a mansão, deixando atrás de si um turbilhão midiático completamente diferente do que haviam antecipado os assessores. Já na privacidade do escritório, Alexandre a olhou com uma mistura de espanto e admiração. Isso foi inesperado, admitiu. Brilhante, mas inesperado. A verdade costuma ser, sorriu Helena. Agora deveríamos falar sobre quem vazou a informação original. Alexandre assentiu, sua expressão tornando-se séria novamente. Tenho minhas suspeitas, mas agora temos um problema mais urgente. Qual? Perguntou Helena. Descobrir se o que você disse lá fora sobre nossos sentimentos é tão real para você quanto é para mim. Respondeu, com uma vulnerabilidade que nunca antes havia mostrado. A resposta de Helena não foi verbal. Pela primeira vez desde que se conheceram, eliminou completamente a distância entre eles, selando com um beijo a transformação de um contrato comercial em algo muito mais profundo e autêntico que nenhum dos dois havia antecipado. O Conselho Administrativo do Grupo Ribeiro reuniu-se em sessão extraordinária 2 dias depois do escândalo midiático. A ampla sala de reuniões no andar superior do edifício corporativo vibrava com tensão apenas contida. 12 rostos sérios observavam Alexandre, enquanto este apresentava as medidas adotadas e o plano de comunicação implementado após a coletiva de Helena. As ações recuperaram 4% desde ontem, explicou, apontando para os gráficos na tela. A decisão de reconhecer publicamente a contribuição de Carmen Santos foi recebida positivamente pelos meios e pelo público. Isso não apaga o dano inicial, interveio Fernando Monteiro, um dos conselheiros mais antigos e conservadores. Este escândalo expôs vulnerabilidades significativas em nossa estrutura de confidencialidade. Alguém próximo vazou informação sensível. Estamos investigando a origem do vazamento, assegurou Alexandre. Mas enquanto isso, continuou Monteiro, devemos considerar a viabilidade de manter o atual plano de expansão norte-americana. Os investidores estão nervosos. A discussão intensificou-se, com vários membros expressando preocupações similares. Alexandre os escutava com atenção, consciente de que por trás de muitas dessas objeções
ocultavam-se agendas pessoais e lutas de poder que estavam se gestando há anos no Conselho. Proponho adiar a expansão por 6 meses, declarou finalmente Monteiro, lançando a luva. Tempo suficiente para estabilizar nossa imagem e reconsiderar algumas decisões pessoais. A implicação era clara. Vários membros do Conselho consideravam que o casamento de Alexandre, agora publicamente exposto como inicialmente transacional, constituía um risco para a companhia. Está sugerindo que minha vida pessoal deve submeter-se à aprovação deste Conselho? Perguntou Alexandre, seu tom enganosamente calmo. Estou sugerindo que quando sua vida pessoal afeta diretamente o valor das ações e a percepção pública de uma empresa que pertence a múltiplos acionistas, sim, deve ser considerada em nossas deliberações, respondeu Monteiro sem vacilar. Alexandre percorreu a mesa com o olhar avaliando aliados e opositores. Submeteremos à votação a proposta de adiar a expansão, concedeu finalmente. Mas quero deixar algo absolutamente claro. Meu casamento está fora dos limites desta discussão corporativa. Ao sair da reunião 3 horas depois, Alexandre dirigiu-se diretamente ao escritório de recursos humanos. Tinha uma teoria sobre a origem do vazamento que necessitava verificar. Enquanto isso, na mansão Ribeiro, Helena recebia uma visita inesperada. Lúcia, sua antiga colega do hospital, havia vindo mostrar seu apoio após as manchetes dos últimos dias. É como uma novela, exclamou sentada no jardim interno onde tomavam chá. Todo São Paulo fala de você e sua incrível declaração pública. Preferiria que não o fizessem, sorriu Helena com certa resignação. Impossível, amiga. Você revolucionou a alta sociedade, de enfermeira à senhora Ribeiro, com um escândalo e uma reviravolta romântica incluídos. E, além disso, resulta que sua avó deveria ter sido coproprietária do império. É apetitoso demais para ignorar. Helena observou sua amiga, avaliando sua lealdade ao longo dos anos. Lúcia sempre havia estado lá, nos bons e maus momentos, desde a morte de seus pais até suas lutas para completar seus estudos enquanto cuidava de sua avó. Como está Carmen? Perguntou Lúcia, como lendo seus pensamentos. Tudo isto deve ser avassalador para ela também. Surpreendentemente serena, respondeu Helena. E diz que na sua idade, os escândalos são um entretenimento bem-vindo. Ambas riram e, por um momento, Helena sentiu que recuperava um fragmento de sua vida anterior, mais simples, mas também mais autêntica. Senhora Ribeiro, interrompeu Marcos, aparecendo discretamente. Tem uma chamada urgente na linha principal. Helena desculpou-se e dirigiu-se ao escritório para atender. Era seu advogado, o mesmo que havia revisado o acordo pré-nupcial meses atrás. Helena, tenho informação que você deveria conhecer, disse sem preâmbulos. Um investigador particular contratado pela revista Foco tem rastreado todos os seus movimentos durante semanas. Vigilância, fotos, monitoramento de chamadas. Um trabalho muito profissional e extremamente caro. Como você sabe, o mundo jurídico é pequeno, explicou ele. Um colega me comentou que lhe ofereceram o caso, mas o recusou por considerá-lo eticamente questionável. Isto vai além do jornalismo sensacionalista normal. Alguém investiu muito dinheiro para expor seu casamento. A informação ressoou na mente de Helena, encaixando-se com peças que até então haviam parecido desconectadas. O aparecimento repentino de Patrícia, as coincidências em cancelamentos de compromissos, os rumores estrategicamente espalhados. Ao desligar, encontrou Lúcia esperando-a no umbral do escritório. Desculpe, não queria interromper, disse sua amiga. Marcos me indicou onde você estava quando terminou a chamada. Não se preocupe, respondeu Helena distraidamente, ainda processando a informação recebida. Más notícias? Perguntou Lúcia, estudando sua expressão. Complicadas, admitiu Helena. Parece que alguém tem orquestrado este escândalo com muito mais dedicação do que imaginávamos. Lúcia sentou-se diante da escrivaninha, subitamente séria. Suspeita de alguém em particular. Tenho algumas teorias, respondeu Helena, observando atentamente sua amiga, enquanto uma ideia incômoda começava a formar-se em sua mente. A conversa foi interrompida pela chegada de Alexandre. Ao entrar no escritório e encontrar Lúcia,
mostrou uma breve surpresa antes de cumprimentá-la cordialmente. Lúcia veio mostrar seu apoio, explicou Helena. Um gesto apreciado nestes momentos, comentou Alexandre, seu tom profissional, mas amável. Deveria ir, disse Lúcia, levantando-se. Não quero interromper. De forma alguma, respondeu Alexandre. Na verdade, sua visita é oportuna. Acabo de descobrir algo que poderia interessá-la. A mudança em seu tom alertou Helena. Havia uma intenção por trás de suas palavras que só ela, após meses de convivência, podia detectar. A mim? Perguntou Lúcia, com um sorriso que não alcançou seus olhos. Sim, continuou Alexandre, avançando para a escrivaninha. Acontece que nosso departamento de segurança informática tem rastreado a origem de certos vazamentos. Interessante o que se pode descobrir analisando metadados de e-mails e registros de chamadas corporativas. A tensão na sala intensificou-se. Lúcia manteve-se aparentemente serena, mas Helena notou como sua postura se enrijecia ligeiramente. Imagine minha surpresa, prosseguiu Alexandre, ao descobrir que Cláudia Vieira, minha assistente pessoal durante 5 anos, tem estado em contato regular com uma jornalista da revista Foco. E mais surpreendente ainda, também com uma enfermeira do Hospital Albert Einstein. Os olhos de Helena dirigiram-se instintivamente para Lúcia, cuja compostura começava a desmoronar. Não sei do que está falando, respondeu Lúcia, mas o leve tremor em sua voz atraía. Não. Alexandre extraiu um envelope de sua pasta, colocando-o sobre a escrivaninha. Aqui tenho registros de transferências bancárias, somas consideráveis pagas de uma conta vinculada a Cláudia Vieira para a sua, pagamentos que coincidem curiosamente com certos acidentes na agenda de Helena ou informação privilegiada que apareceu na imprensa. Lúcia, murmurou Helena, a incredulidade dando lugar rapidamente à dor da traição. Por quê? A máscara de amizade de Lúcia desmoronou-se por completo, revelando uma amargura longamente contida. Por quê? Sério que me pergunta? Sua voz adquiriu um fio que Helena jamais havia escutado. A vida toda você teve tudo o que eu desejava, mesmo quando acreditava não ter nada. A admiração dos professores, o respeito dos pacientes, o carinho incondicional de sua avó. Éramos amigas, interrompeu Helena confusa. Sempre te apoiei e compartilhei com você. Migalhas, exclamou Lúcia. Você me dava as migalhas de sua vida enquanto se tornava a estudante modelo, a enfermeira exemplar. E então, quando finalmente consegui avançar em minha carreira, quando finalmente ia ser reconhecida como chefe de enfermagem, aparece a oferta para você. Para você, que nem sequer havia solicitado o cargo. Que oferta? Perguntou Helena, cada vez mais desconcertada. O hospital universitário lhe ofereceu a coordenação do novo departamento de cuidados paliativos, explicou Lúcia com ressentimento. Um cargo que eu vinha perseguindo durante anos. Mas claro, a brilhante Helena Santos era a candidata perfeita, embora nem sequer tivesse mostrado interesse. Helena olhou para Alexandre igualmente surpresa. Nunca recebi tal oferta. Porque nunca chegou a você, interveio Alexandre. Cláudia interceptou a comunicação. Parte de seu plano para mantê-la dependente do acordo matrimonial. As peças começavam a encaixar-se em um mosaico de manipulação e sabotagem. Quando Cláudia me contatou, continuou Lúcia, já sem tentar ocultar sua participação, ofereceu-me o que descreveu como justiça poética. Eu obteria o cargo que merecia enquanto Helena recebia uma lição sobre privilégios imerecidos. E o vazamento para a imprensa? Perguntou Alexandre, sua voz controlada, mas com um fio de aço. Essa foi ideia de Cláudia, admitiu Lúcia. Precisava desestabilizar seu casamento. Aparentemente estavam desenvolvendo sentimentos reais, o que ameaçava seus planos a longo prazo. Que planos? Pressionou Alexandre. Lúcia sorriu com amarga ironia. Ora, vamos. Não é óbvio? A devotada assistente que dedicou anos a construir sua carreira junto ao brilhante Alexandre Ribeiro, esperando pacientemente sua oportunidade. Helena era um obstáculo temporário, que se converteu em uma ameaça permanente quando você começou a se apaixonar realmente por ela. O silêncio que seguiu esta revelação pesava como chumbo. Helena processava a magnitude da traição.
sua amiga mais próxima e a assistente de seu marido, conspirando para destruir não só seu casamento, mas também sua reputação e oportunidades profissionais. Entendo que apresentará acusações, disse finalmente Lúcia, recuperando algo de compostura. Mas antes que o faça, considere isto. Uma investigação judicial exporia detalhes ainda mais íntimos de seu acordo inicial. A verdade completa, não a versão romantizada que apresentaram nessa conveniente coletiva de imprensa. Não haverá acusações, respondeu Alexandre após um momento de reflexão. Ao menos não por enquanto. Tanto Lúcia quanto Helena o olharam com surpresa. Em vez disso, continuou, proponho um acordo diferente. Cláudia Vieira será demitida imediatamente, com uma cláusula de confidencialidade estrita, respaldada por consequências legais severas se a violar. Quanto a você, Lúcia, tem duas opções. Demissão voluntária do hospital com uma carta de recomendação padrão ou enfrentar uma denúncia por conspiração e violação de confidencialidade médica, já que, presumivelmente, acessou informação protegida sobre Carmen. A frieza calculista do empresário havia retornado, mas desta vez Helena a encontrou reconfortante. Havia uma justiça equilibrada em sua proposta que satisfazia a necessidade de consequências sem buscar vingança. E mais uma condição, acrescentou Helena encontrando sua própria voz. O Hospital Albert Einstein receberá uma doação significativa para ampliar seu departamento de cuidados paliativos, com a condição expressa de que seja dirigido por profissionais selecionados através de um processo transparente, baseado exclusivamente em méritos. Lúcia os olhou alternadamente, avaliando suas opções. Finalmente, assentiu com resignação. Aceito a demissão voluntária. Sabe a decisão, comentou Alexandre. Marcos a acompanhará à saída. Quando a porta se fechou atrás de Lúcia, Helena deixou-se cair em uma das poltronas, o peso emocional da confrontação manifestando-se fisicamente. Sinto muito, disse Alexandre, sentando-se junto a ela. Deveria ter detectado as manipulações de Cláudia muito antes. Você não é responsável pelas ações dela, respondeu Helena. Nem pelas de Lúcia, mas sim pela cultura organizacional que permitiu que ocorressem, insistiu ele. Tenho estado tão focado em resultados e estratégias que descuidei do fator humano. Helena o observou, reconhecendo a evolução genuína no homem que havia conhecido meses atrás. O empresário calculista seguia ali, mas agora coexistia com alguém capaz de autorreflexão e crescimento pessoal. O que faremos agora? Perguntou entrelaçando seus dedos com os dele em um gesto que se havia tornado natural entre eles. Enfrentar o conselho administrativo, respondeu ele. Alguns membros estão pressionando para adiar a expansão norte-americana, usando o escândalo como desculpa. Acha que podem bloqueá-lo? Tem votos suficientes para complicar as coisas, admitiu. Mas também tenho alguns ases na manga. A determinação em sua voz lembrou a Helena por que Alexandre Ribeiro havia chegado tão longe em um mundo empresarial implacável. Por trás dos ternos impecáveis e as maneiras refinadas, havia um estrategista formidável que raramente perdia uma batalha importante. Conte-me seu plano, pediu, disposta a ser não só sua esposa, mas também sua aliada na tempestade que se aproximava. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, no escritório da Mansão Ribeiro, duas pessoas que haviam começado sua relação como estranhos unidos por um contrato, forjavam agora uma parceria muito mais poderosa, baseada em algo que nenhum documento legal podia capturar ou limitar: a confiança mútua e um afeto que havia florescido no terreno mais improvável. A sede central do Grupo Ribeiro resplandecia sob o sol outonal, seus 80 andares de vidro e aço refletindo a luz como um farol de poder corporativo. Na sala de reuniões principal, situada no último andar com vistas panorâmicas de São Paulo, gestava-se uma batalha silenciosa, mas decisiva. Os resultados do segundo trimestre superaram todas as projeções, explicava Alexandre, de pé diante de uma tela que mostrava gráficos ascendentes. Nossas ações recuperaram completamente o valor perdido após o incidente midiático, e os investidores asiáticos confirmaram sua participação na expansão norte-americana. Fernando Monteiro, sentado na extremidade oposta da mesa,
observava com expressão impassível. Durante 3 décadas, havia sido a eminência cinzenta do Conselho, sobrevivente de múltiplas reestruturações e mudanças de liderança. Seu poder radicava não só em sua participação acionária, mas na rede de lealdades e compromissos que havia tecido pacientemente. Números impressionantes, certamente, concedeu quando Alexandre terminou sua apresentação. Mas a confiança dos investidores é volátil, especialmente em mercados conservadores como o norte-americano. Um escândalo midiático pode ser esquecido temporariamente, mas as dúvidas sobre a estabilidade da liderança permanecem. Vários conselheiros assentiram discretamente, revelando as alianças que Monteiro havia consolidado nas semanas prévias. A estabilidade da liderança, continuou Monteiro entrelaçando seus dedos sobre a mesa, requer coerência entre as decisões profissionais e pessoais. Sua recente situação matrimonial enviou mensagens contraditórias. Meu casamento não está na agenda desta reunião, respondeu Alexandre com calma estudada. Tudo o que afeta o Grupo Ribeiro está implicitamente em nossa agenda, replicou Monteiro. E permita-me ser direto. Sua esposa, embora certamente tenha administrado a situação com surpreendente dignidade, representa um fator de instabilidade potencial. O reconhecimento de sua avó como cofundadora original, ainda que talvez moralmente correto, abre a porta a reclamações históricas que poderiam desestabilizar a estrutura acionária. A temperatura emocional da sala descendeu vários graus. Todos os presentes compreenderam que Monteiro acabava de cruzar uma linha, transformando uma discussão estratégica em um ataque pessoal apenas velado. Fernando, interveio Matilde Branco, que havia insistido em assistir à reunião apesar de seu recente hospitalização. Sua voz, embora fraca, mantinha a autoridade que lhe conferia ser a última sobrevivente da geração fundadora. Carmen Santos merece esse reconhecimento. Fui testemunha pessoal de como seu pai e o de Alexandre a marginalizaram sistematicamente. Com todo respeito, Matilde, respondeu Monteiro, os fatos históricos, por lamentáveis que possam ser, não deveriam ditar decisões corporativas atuais. Minha preocupação é exclusivamente pelo futuro do grupo. Um futuro construído sobre injustiças passadas é inerentemente instável, observou Alexandre. O reconhecimento de Carmen Santos não é apenas eticamente correto, mas estrategicamente inteligente. Posiciona-nos como uma empresa capaz de reconhecer erros históricos e agir responsavelmente. A discussão continuou durante horas, oscilando entre argumentos financeiros, considerações éticas e manobras políticas apenas dissimuladas. Ao final, Monteiro apresentou seu ultimato em termos explícitos. Proponho formalmente adiar a expansão norte-americana por 6 meses, declarou. Durante este período, sugerimos uma reavaliação completa da estratégia corporativa, incluindo certas decisões pessoais que poderiam afetar a percepção pública da liderança. A implicação era clara. Alexandre devia reconsiderar seu casamento com Helena ou enfrentar um bloqueio em sua visão estratégica para a companhia. Submeteremos a proposta à votação na próxima reunião formal, concluiu Alexandre, mantendo a compostura profissional que o caracterizava. Enquanto isso, os informes detalhados estão disponíveis para qualquer conselheiro que deseje revisá-los. Ao sair da sala de reuniões, Matilde o deteve no corredor. Apesar de sua fragilidade física, seus olhos mantinham a agudeza que a havia feito uma figura respeitada e temida no mundo empresarial durante décadas. Monteiro tem contatado individualmente os conselheiros, revelou sem preâmbulos. Tem votos suficientes comprometidos para bloquear sua proposta. Eu sei, respondeu Alexandre, conduzindo-a para seu escritório privado onde poderiam falar com maior liberdade. Suas táticas são previsíveis, mas efetivas, observou Matilde. Não subestime sua capacidade para manipular percepções. Sobreviveu a 3 gerações de liderança Ribeiro precisamente porque sabe quando e como aplicar pressão. Uma vez no escritório, Alexandre ofereceu a Matilde um assento confortável diante de sua escrivaninha. A anciã o estudou com o olhar penetrante que havia aperfeiçoado ao longo de 80 anos de observar a natureza humana. Você mudou, declarou finalmente.
Há algo diferente em você desde que Helena entrou em sua vida. Alexandre não respondeu imediatamente, considerando a observação. Talvez tenha recordado certas verdades que havia esquecido, admitiu finalmente. Como quais? Como que os números em uma planilha não são a única medida de valor? Como que a eficiência nem sempre equivale à excelência? Matilde sorriu, uma expressão que suavizou momentaneamente as rugas de seu rosto. Você soa como seu avô antes que o poder o transformasse. Ele também tinha visão além dos balanços trimestrais. E, no entanto, foi ele quem expulsou Carmen Santos do projeto, observou Alexandre. Os homens mudam, querido. Às vezes para melhor, frequentemente para pior. A anciã suspirou. O que Monteiro não entende, e que talvez você esteja apenas descobrindo, é que os impérios construídos unicamente sobre ambição têm fundamentos de areia. Os que perduram realmente se sustentam sobre princípios. A conversa foi interrompida pela chegada de uma mensagem urgente. Helena havia sido hospitalizada após um desmaio durante sua visita à residência médica de Carmen. O Hospital Albert Einstein mantinha uma eficiência clínica, que contrastava com a ansiedade que Alexandre sentia enquanto avançava por seus corredores imaculados. O Dr. Ferreira, quem atendia tanto Helena quanto sua avó, o esperava fora do quarto. Não há motivo de alarme excessivo, explicou o médico com um profissionalismo tranquilizador. O desmaio foi causado por uma combinação de estresse acumulado, pressão arterial ligeiramente baixa e possivelmente uma alimentação irregular nos últimos dias. Realizamos testes adicionais por precaução. Posso vê-la? Perguntou Alexandre, sua habitual compostura empresarial momentaneamente ausente. Certamente. Está descansando, mas consciente. Helena jazia na cama hospitalar, sua pele pálida contrastando com o cabelo acobreado espalhado sobre o travesseiro. Ao vê-lo entrar, tentou incorporar-se. Fique como está, pediu ele, aproximando uma cadeira junto à cama. O médico diz que você precisa descansar. É apenas um desmaio bobo, protestou ela, com um sorriso fraco. Emoções demais em pouco tempo. Alexandre tomou sua mão, um gesto que se havia tornado natural entre eles. Você me assustou, confessou com uma vulnerabilidade que teria sido impensável meses atrás. O grande Alexandre Ribeiro assustado? Isso sim é notícia, brincou ela, embora apertasse sua mão em resposta. Tive uma reunião com o conselho hoje, comentou ele, mudando ligeiramente o tema. Monteiro apresentou um ultimato apenas velado, relacionado com nosso casamento? Contudo, o casamento, o reconhecimento de sua avó, a expansão norte-americana, teceu uma narrativa onde todos estes elementos estão interconectados em uma suposta crise de liderança. Helena assentiu, processando a informação. Durante os últimos meses, havia aprendido muito sobre as dinâmicas corporativas do Grupo Ribeiro, absorvendo conhecimentos com a mesma eficiência com que havia estudado medicina. Ele tem os votos necessários? Segundo Matilde, sim, confirmou Alexandre. A menos que o quê? Alexandre hesitou, algo incomum nele. A menos que utilize certa informação que tenho reservado. A explicação foi interrompida pela chegada do Dr. Ferreira com os resultados das análises adicionais. Sua expressão profissional não revelava se as notícias eram positivas ou negativas. Tenho os resultados completos, anunciou revisando o tablet em suas mãos. Como suspeitávamos, não há condições graves subjacentes. No entanto, há um fator adicional que explica alguns dos sintomas. Fez uma pausa, olhando Helena diretamente. Você está grávida. Aproximadamente 6 semanas. O silêncio que seguiu esta revelação pareceu suspender o tempo no quarto. Helena e Alexandre se olharam, assimilando uma notícia que transformava completamente o panorama de suas vidas. Deixarei vocês a sós para processarem a informação, disse o médico discretamente, retirando-se do quarto. 6 semanas, murmurou Helena quando a porta se fechou. Lisboa. Alexandre assentiu, recordando a única noite em que sua relação havia transcendido os limites estabelecidos em seu acordo original. Aquela noite portuguesa, onde as barreiras cuidadosamente construídas entre eles haviam se dissolvido temporariamente sob o efeito do vinho verde, da música de fado,
e uma conexão que já não podiam continuar ignorando. Isto muda tudo, disse finalmente, sua voz estranhamente serena para a magnitude da revelação. Para melhor ou para pior? Perguntou Helena, subitamente consciente da vulnerabilidade de sua posição. Uma gravidez não planejada em um casamento que havia começado como um contrato comercial apresentava complexidades que nem mesmo seu acordo mais detalhado havia contemplado. Alexandre a olhou longamente antes de responder, seus olhos cinzentos mais cálidos do que ela jamais os havia visto. Para melhor, respondeu com uma certeza que dissipou instantaneamente os temores de Helena. Definitivamente para melhor. Inclinou-se para beijá-la suavemente, selando um momento que marcava não só a notícia de uma nova vida, mas também a transformação definitiva de sua relação em algo que nenhum dos dois havia antecipado quando assinaram aquele primeiro acordo. Temos muito que planejar, disse ela quando se separaram, sua mente prática ativando-se apesar da comoção emocional. Começando por como lidaremos com o ultimato de Monteiro, assentiu Alexandre, voltando momentaneamente ao problema imediato. Esta notícia complica as coisas. Você mencionou informação que havia reservado. Alexandre assentiu, tomando uma decisão. É hora de usar todos os recursos disponíveis. Monteiro escolheu jogar sujo, e embora normalmente eu preferiria manter certos padrões, às vezes proteger o que importa requer decisões difíceis, completou Helena, compreendendo instintivamente seu dilema. Qualquer decisão que tomar, a apoiarei. A confiança implícita em suas palavras reforçou a determinação de Alexandre. O que havia começado como um simples contrato transformara-se em uma aliança genuína, agora fortalecida pelo vínculo inesperado, mas bem-vindo de uma nova vida. Preciso fazer algumas ligações, disse, levantando-se, mas voltarei logo. Descanse. Antes de sair, deteve-se na porta, olhando-a com uma expressão que combinava vulnerabilidade e determinação. Helena, independentemente de como começou tudo isto, quero que saiba que agora é real. Completamente real. Ela sorriu, uma mão descansando instintivamente sobre seu ventre ainda plano. Eu sei. Para mim também é. Enquanto Alexandre saía para enfrentar as batalhas corporativas que o esperavam, Helena contemplou como a vida tinha formas surpreendentes de transformar os acordos mais calculados nos compromissos mais profundos. O contrato que havia assinado meses atrás para assegurar o tratamento de sua avó havia evoluído para algo que nenhuma cláusula legal poderia ter antecipado ou contido: uma família. A reunião extraordinária do Grupo Ribeiro foi convocada com apenas 24 horas de antecedência, um movimento incomum que gerou especulações entre os conselheiros. A ampla sala de reuniões, habitualmente organizada com precisão milimétrica, apresentava uma novidade. Junto ao assento de Alexandre havia uma cadeira adicional. O que significa isso? Perguntou Monteiro ao secretário corporativo, apontando para o lugar extra. Instruções diretas do presidente, respondeu este com neutralidade profissional. Os conselheiros foram chegando gradualmente, trocando cumprimentos formais e olhares inquisitivos. A tensão era palpável. Todos sabiam que esta reunião representava uma encruzilhada para o futuro do grupo. Na hora exata programada, Alexandre entrou acompanhado por Helena. Sua presença, nunca antes incluída em uma reunião deste nível, provocou um silêncio imediato. Ela usava um terno clássico azul marinho que transmitia profissionalismo sem ostentação, complementado unicamente com a aliança de casamento em sua mão esquerda. Bom dia a todos, saudou Alexandre com sua formalidade habitual. Agradeço sua presença nesta convocação urgente. Antes de proceder com a agenda, gostaria de apresentar formalmente minha esposa, Helena Ribeiro, que nos acompanhará como observadora. Com todo o respeito, Alexandre, interveio imediatamente Monteiro, as reuniões do conselho têm caráter confidencial. A presença de pessoas alheias à direção... Minha esposa não é uma pessoa alheia, interrompeu Alexandre com firmeza controlada. Como familiar direta de Carmen Santos, recentemente reconhecida como cofundadora original do grupo, tem um interesse legítimo em nossas deliberações. O argumento juridicamente impecável gerou murmúrios entre os conselheiros. Monteiro,
visivelmente contrariado, mas consciente da solidez legal da posição de Alexandre, cedeu momentaneamente. Procedamos então, concedeu. Presumo que esta reunião extraordinária tenha sido convocada para discutir minha proposta de adiar a expansão norte-americana. Entre outros assuntos, confirmou Alexandre, ativando a tela principal, onde apareceu a agenda do dia. Mas antes de entrar em matéria, há informação relevante que o Conselho deve conhecer. Com um gesto para seu assistente temporário, distribuíram-se pastas seladas a cada conselheiro. Como podem comprovar, continuou Alexandre enquanto os rostos dos conselheiros registravam surpresa e desconforto crescentes. Descobrimos irregularidades significativas na gestão de certos ativos do grupo durante os últimos 5 anos. As páginas continham informação meticulosamente documentada sobre transações questionáveis, conflitos de interesse não declarados e decisões que haviam beneficiado pessoalmente vários conselheiros, com Monteiro figurando proeminentemente em múltiplos casos. O silêncio se fez mais profundo, enquanto todos abriam simultaneamente os documentos. Isto é uma tática de distração inaceitável, protestou Monteiro, embora sua habitual compostura começasse a desmoronar. Uma investigação interna sem autorização prévia do Conselho constitui uma violação de protocolos. Ao contrário, respondeu Alexandre com calma. Como presidente executivo, tenho a obrigação fiduciária de investigar qualquer anomalia que possa afetar a integridade financeira do grupo. Estas investigações iniciaram-se há 3 meses, muito antes da atual situação. Helena observava a dinâmica com atenção clínica, notando como vários conselheiros evitavam o contato visual com Monteiro, distanciando-se sutilmente do homem que até poucas horas consideravam seu líder de facto. Os detalhes mais preocupantes, continuou Alexandre, concernem a aquisição de terrenos no litoral paulista, através de sociedades fantasma vinculadas a familiares diretos de certos conselheiros. Terrenos que, casualmente, triplicaram seu valor 3 meses depois, quando o Grupo Ribeiro anunciou seu projeto de desenvolvimento turístico na zona. Monteiro empalideceu visivelmente. Essas alegações são completamente infundadas, completou Alexandre. Toda a documentação foi verificada por 3 escritórios de auditoria independentes. Seus relatórios completos estão incluídos no apêndice. A estratégia de Alexandre era clara, um contra-ataque frontal que deslocava o centro de atenção de sua vida pessoal para as condutas éticas de seus opositores. A efetividade da manobra refletia-se na inquietude generalizada da sala. Não pretendo usar esta informação como ferramenta de pressão, esclareceu Alexandre, seu tom equilibrado entre a firmeza e a conciliação profissional. Meu único objetivo é assegurar que as decisões deste Conselho se baseiem exclusivamente no melhor interesse do Grupo Ribeiro e todos seus acionistas. E o que propõe exatamente? Perguntou Ana Vilaça, uma conselheira habitualmente neutra, cujo apoio era crucial para ambas as facções. Proponho que votemos hoje mesmo a aprovação definitiva da expansão norte-americana, sem dilações adicionais, respondeu Alexandre. Os mercados esperam esta decisão, os investidores estão comprometidos, e qualquer atraso enviaria sinais negativos desnecessários. E a respeito das irregularidades documentadas, insistiu Vilaça, sugiro a criação imediata de um comitê de ética e cumprimento, formado por conselheiros não implicados nas transações questionáveis, com poderes para recomendar ações corretivas. Este comitê trabalhará com total independência e reportará diretamente ao Conselho em pleno. A proposta estrategicamente impecável oferecia uma saída digna para a maioria dos conselheiros, centrando a responsabilidade principal em Monteiro e seus aliados mais próximos. Também anuncio oficialmente, acrescentou Alexandre, que Helena e eu estamos esperando nosso primeiro filho. O anúncio, deliberadamente casual, mas perfeitamente calculado em seu impacto, transformou instantaneamente a atmosfera da sala. Um herdeiro Ribeiro representava continuidade, estabilidade, futuro, precisamente os valores que Monteiro havia questionado implicitamente em seus ataques ao casamento. Parabéns, disse Vilaça, rompendo o silêncio com genuína calidez.
Outros conselheiros somaram-se rapidamente às felicitações, aliviados pela oportunidade de transitar para um terreno emocionalmente mais confortável. Monteiro, isolado e encurralado, tentou um último movimento. As circunstâncias pessoais, por felizes que sejam, não alteram as considerações estratégicas sobre a expansão. Insisto em que uma pausa de reflexão beneficiaria. Procedamos à votação, interrompeu Matilde Branco, que havia observado o desenvolvimento com satisfação apenas dissimulada. Creio que todos temos informação suficiente para decidir responsavelmente. O resultado foi contundente. 12 votos a favor da expansão imediata, 3 contra e 1 abstenção. A vitória de Alexandre era absoluta. Em vista do resultado, concluiu Alexandre, procederemos com a implementação imediata do plano de expansão. Também solicito um voto de confiança para a criação do Comitê de Ética e Cumprimento com faculdades plenas de investigação. Esta segunda votação resultou igualmente favorável, isolando definitivamente Monteiro e seus aliados mais próximos. Uma última questão, acrescentou Alexandre antes de encerrar a sessão. Em honra a Carmen Santos e sua contribuição fundacional ao grupo, proponho nomear o novo complexo corporativo na América do Norte, Torre Santos Ribeiro, simbolizando a reconciliação histórica e nosso compromisso com retificar erros do passado. Esta proposta recebeu aprovação unânime, inclusive de Monteiro, que compreendeu que qualquer oposição neste ponto só deterioraria ainda mais sua já comprometida posição. Ao sair da sala de reuniões, Helena e Alexandre foram abordados por Matilde Branco, que os esperava apoiada em sua bengala com um sorriso de satisfação. Brilhante execução, comentou a anciã. Fernando nunca viu chegar o contra-ataque. Sempre foi seu ponto fraco. Tão concentrado em suas elaboradas estratégias que ignorava as vulnerabilidades básicas. Aprendi com a melhor estrategista que conheço, respondeu Alexandre, oferecendo-lhe o braço como apoio. Bobagens, desconsiderou ela com um gesto. Seu avô era um tático, não um estrategista. Você demonstrou ser ambos. Dirigindo-se a Helena, acrescentou. E você, querida, tem o temperamento que Carmen tinha à sua idade. Vi como observava cada conselheiro, avaliando reações, medindo alianças potenciais. Não disse palavra, mas sua presença foi decisiva. Helena sorriu, reconhecendo o elogio de quem havia sido testemunha direta de décadas de batalhas corporativas. Apenas estou aprendendo este mundo. Você aprende rápido, assegurou Matilde, e precisará disso. Os monteiros do mundo nunca desaparecem completamente, simplesmente recuam para reagrupar-se. No trajeto de volta à mansão, Helena refletia sobre a transformação de sua vida em apenas alguns meses. De enfermeira lutando para manter sua avó doente, a esposa de um magnata empresarial, futura mãe, e agora, inesperadamente, participante ativa na alta estratégia corporativa. Em que está pensando? Perguntou Alexandre, notando seu silêncio. Em como a vida raramente segue os caminhos que planejamos, respondeu ela. Há um ano, minha maior preocupação era conseguir turno de dia no hospital para poder visitar mais a vovó. Alexandre tomou sua mão. Você se arrepende? De ter assinado aquele contrato? Helena considerou a pergunta seriamente. Não. Embora o caminho tenha sido mais complexo do que eu antecipava, levou-me a descobertas que nunca teria imaginado. Sobre minha avó, sobre você, sobre mim mesma. Eu também não me arrependo, confessou ele. Embora reconheça que quando propus aquele acordo, jamais imaginei que acabaria transformando-me mais a mim do que a você. O carro parou em frente à mansão, que agora, genuinamente, ambos consideravam lar. Ao entrar, Marcos os recebeu com sua formalidade habitual, embora Helena tivesse aprendido a detectar o afeto subjacente em seu comportamento impecável. A senhora Carmen telefonou, senhora, informou. Solicita que a visite quando lhe for possível. Disse que era um assunto de família. Helena olhou para Alexandre, intrigada pela mensagem. Importa-se se eu for agora? Pode ser importante. Claro, assentiu ele. Acompanharia-a, mas tenho uma videoconferência com os investidores norte-americanos para confirmar o cronograma de implementação. Irei sozinha, assegurou Helena.
Acho que minha avó quer uma conversa privada. Enquanto o motorista a conduzia à residência médica, Helena refletia sobre como seu relacionamento com Carmen também havia evoluído. Sempre haviam sido próximas, mas desde as revelações sobre seu passado com os Ribeiro, uma nova dimensão de respeito havia surgido em Helena para com esta mulher que havia enfrentado injustiças monumentais sem permitir que a amargura definisse sua vida. A residência, um edifício elegante rodeado de jardins cuidados, recebia os últimos raios do sol outonal. Helena encontrou sua avó na sala comum, jogando xadrez com outro residente. Checkmate em 3 movimentos, Antônio, anunciava Carmen com um sorriso travesso, enquanto Helena se aproximava. Impossível, protestava seu oponente, estudando o tabuleiro com concentração. Minha avó nunca blefa no xadrez, comentou Helena, beijando a bochecha de Carmen. Helena, querida, que alegria vê-la. Carmen levantou-se com a agilidade melhorada que o tratamento lhe havia proporcionado. Antônio, continuaremos amanhã. Minha neta e eu temos assuntos pendentes. Na privacidade do quarto de Carmen, decorado com fotografias familiares e pequenos tesouros acumulados ao longo de décadas, a anciã extraiu uma caixa de madeira de seu armário. Estive esperando o momento adequado para isto, explicou, colocando-a sobre a pequena mesa junto à janela. E creio que esse momento chegou. Ao abri-la, revelou documentos antigos, fotografias em sépia e um caderno de couro gasto pelo tempo. Minhas memórias daqueles anos, esclareceu, passando as páginas amareladas com delicadeza. Não só como engenheira ou como sócia fundadora traída, mas como mulher navegando um mundo desenhado para excluí-la. Helena tomou o caderno com reverência, reconhecendo o valor histórico e pessoal do documento. Há algo mais, continuou Carmen, extraindo um envelope selado. Meu testamento atualizado. Como você sabe, nunca tive grandes posses materiais para legar, mas agora, com o reconhecimento oficial de minha contribuição ao Grupo Ribeiro e a compensação correspondente. Vovó, você não precisa se preocupar com isso agora, interrompeu Helena, desconfortável com a direção da conversa. Você está melhor, o tratamento funciona. Precisamente porque estou melhor posso pensar com clareza sobre estes assuntos, respondeu Carmen com firmeza. E tomei uma decisão que quero comunicar-lhe pessoalmente. Destinei a maior parte da compensação a uma fundação educativa para mulheres em ciências e engenharia. A decisão não surpreendeu Helena, conhecendo os valores de sua avó. O dinheiro nunca foi minha motivação, continuou Carmen. O que sempre me doeu foi o apagamento histórico, a negação de minha contribuição intelectual. Alexandre retificou isso, e com isso curou uma ferida muito antiga. Seus olhos, ainda brilhantes apesar da idade, fixaram-se em Helena com intensidade. Agora falemos de você. Marcos me contou as notícias. Helena sorriu, consciente da rede de comunicação informal que conectava todos os que orbitavam ao redor dos Ribeiro. Confirmamos apenas há 2 dias. Um bebê. Carmen sorriu amplamente. A continuação de nossa história familiar, mas desta vez sem segredos nem injustiças. Ainda é cedo, advertiu Helena, instintivamente protetora. Nunca é cedo demais para a esperança, respondeu Carmen, especialmente quando vem depois de tanta dor. Enquanto conversavam sobre planos e possibilidades, Helena compreendeu que estavam fechando um círculo histórico. O que havia começado como uma relação contratual motivada pela doença de Carmen havia evoluído para uma reconciliação multigeracional que ninguém poderia ter antecipado. De volta à mansão, encontrou Alexandre no estúdio que raramente utilizava, tocando piano com concentração absorta. A melodia, um noturno de Chopin que ela reconheceu imediatamente, preenchia o espaço com uma emoção contida mas poderosa. Helena permaneceu no umbral, observando-o sem interromper. Naquele momento, viu não o empresário calculista que havia conhecido inicialmente, mas o homem completo que havia descoberto gradualmente, disciplinado, mas apaixonado, estratégico, mas capaz de vulnerabilidade, formado por um legado familiar complexo, mas determinado a forjar seu próprio caminho. Quando a última nota se desvaneceu, Alexandre ergueu o olhar e a viu. O sorriso que trocaram continha tudo o que não precisava ser dito.
O reconhecimento mútuo de que o que havia começado como um contrato frio havia se transformado no compromisso mais significativo de suas vidas. "Bem-vinda ao lar", disse ele simplesmente, estendendo sua mão para ela. E Helena compreendeu que depois de toda uma vida buscando estabilidade e segurança, finalmente havia encontrado algo mais valioso. Um lar construído não sobre fundamentos de conveniência, mas sobre a solidez inesperada do amor verdadeiro. Um ano depois, os jardins da mansão Ribeiro floresciam com uma exuberância que parecia celebrar as mudanças ocorridas. Sob um pergolado decorado com rosas brancas e jasmins, desenvolvia-se uma cerimônia íntima que contrastava deliberadamente com a ostentação daquele primeiro casamento na catedral. Helena, vestida com um simples vestido de seda cor marfim, segurava nos braços Carminha, de 6 meses, enquanto Alexandre pronunciava votos muito diferentes dos que haviam trocado originalmente. Quando lhe propus um contrato de casamento, dizia, sua voz ressoando com uma emoção que já não tentava ocultar, acreditava que tudo na vida podia reduzir-se a termos e condições, a benefícios calculados e riscos mitigados. Equivoquei-me profundamente. O pequeno público, apenas 20 pessoas, incluindo Carmen em um lugar de honra, escutava com atenção. Não havia imprensa, nem compromissos sociais obrigados, nem aparências a manter. Só verdade e autenticidade. "Hoje não renovo um contrato", continuou Alexandre, tomando as mãos de Helena enquanto uma assistente segurava momentaneamente o bebê. "Celebro o privilégio inesperado de ter te encontrado, de ter aprendido contigo que os acordos mais valiosos são aqueles que não podem ser escritos no papel." Helena, que havia preparado seus próprios votos, descobriu que as palavras cuidadosamente ensaiadas dissolviam-se ante a emoção do momento. Em seu lugar, falou com o coração. "Há um ano assinei um contrato por necessidade e sobrevivência", disse, sua voz firme apesar das lágrimas contidas. "Hoje escolho livremente uma vida contigo, não pelo que podes me oferecer, mas por quem és." O homem que teve a coragem de reconhecer erros históricos, de se vulnerabilizar, de crescer. A cerimônia de renovação de votos, simbólica mas profundamente significativa para ambos, concluiu-se com uma troca de novos anéis. Estes, diferentemente dos originais, haviam sido desenhados pessoalmente por Alexandre. 2 bandas entrelaçadas de platina e ouro rosé, que simbolizavam trajetórias separadas que haviam se unido para formar um caminho compartilhado. "Tempus revelavit", sussurrou ele, ao deslizar o anel em seu dedo, uma referência ao lema do anel original. O tempo revelou. A celebração que seguiu foi simples, mas elegante, com o calor autêntico que agora caracterizava o lar dos Ribeiro. Carmen, segurando sua bisneta que levava seu nome, conversava animadamente com Matilde Branco. As 2 matriarcas, conectadas por uma história compartilhada de luta em um mundo dominado por homens, haviam desenvolvido uma amizade baseada no respeito mútuo e experiências paralelas. "Nunca imaginei viver para ver este dia", comentou Carmen, enquanto a pequena Carminha segurava com firmeza seu dedo. "Minha neta casada por amor com o neto do homem que me expulsou do projeto, e minha bisneta continuando ambas as linhagens. A vida tem um sentido de humor peculiar", assentiu Matilde, "e às vezes uma justiça poética que tarda a manifestar-se, mas finalmente chega." Helena, observando-as à distância, sentiu uma onda de gratidão. O tratamento experimental havia funcionado extraordinariamente bem, outorgando a Carmen uma qualidade de vida que os médicos consideravam quase milagrosa para sua condição inicial. "Em que está pensando?", perguntou Alexandre, aproximando-se com 2 taças de champanhe. "Em círculos que se fecham", respondeu ela, aceitando a taça. "Em como as decisões tomadas por necessidade podem conduzir a destinos que nunca teríamos imaginado." Alexandre seguiu seu olhar para as 2 anciãs e o bebê que representavam simultaneamente o passado, presente e futuro de ambas as famílias. "Falando em decisões", comentou, "há algo que quero consultar-lhe. A Torre Santos Ribeiro em Nova York está quase terminada. A inauguração oficial será em 3 meses." "Eu sei." "O projeto avança segundo o previsto, não é?" "Perfeitamente", confirmou ele.
mas estou considerando fazer uma mudança significativa na estrutura corporativa para a inauguração. Helena olhou-o com curiosidade. No último ano, havia se envolvido progressivamente em aspectos estratégicos do grupo, aportando uma perspectiva que complementava perfeitamente a abordagem de Alexandre. Sua formação em enfermagem contraintuitivamente havia resultado valiosa. A capacidade de priorizar necessidades, avaliar riscos e manter a calma em crises eram habilidades transferíveis ao mundo empresarial. Que tipo de mudança? Perguntou. Quero criar uma presidência dual, explicou ele. Você e eu como co-presidentes do Grupo Santos Ribeiro. A proposta a tomou de surpresa. Alexandre, você sabe que ainda estou completando meu mestrado em administração. Não tenho a experiência que... Você tem exatamente o que o grupo necessita, interrompeu ele. Visão, integridade, equilíbrio. Os conhecimentos técnicos podem ser adquiridos. Essas qualidades são inatas. Helena considerou a proposta com a seriedade que merecia. Não era uma decisão que pudesse ser tomada levianamente, nem um gesto simbólico sem consequências reais. Você considerou as implicações? Alguns setores do conselho, os mais tradicionais? Considerei todas, assegurou ele. E estou convencido de que é o passo correto, tanto empresarial quanto simbolicamente. O grupo nasceu de uma colaboração entre nossas famílias. Seu futuro deveria refletir essa mesma colaboração. A conversa foi interrompida por Marcos, que se aproximou discretamente para informar que o fotógrafo estava pronto para as imagens familiares. Sob um jequitibá centenário nos jardins, reuniram-se para a fotografia. Alexandre e Helena no centro, com a pequena Carminha. Carmen e Matilde flanqueando-os, e o resto dos convidados próximos completando o quadro. Não era a imagem artificial de perfeição que teria caracterizado um evento social no passado, mas um retrato genuíno de uma família redefinida por escolhas corajosas e conexões autênticas. Naquela noite, quando todos os convidados haviam partido e a mansão recobrou sua tranquilidade, Helena e Alexandre se encontraram no terraço privado de seu quarto. A vista noturna de São Paulo estendia-se ante eles, uma paisagem de luzes e possibilidades. Estive pensando em sua proposta, disse Helena, enquanto contemplavam juntos o horizonte. Sobre a copresidência. E? Perguntou ele, respeitando seu processo de reflexão. Aceito, respondeu, mas com uma condição. Estou ouvindo. Quero que a Fundação Carmen Santos para Mulheres nas Ciências seja completamente independente do grupo corporativo, com financiamento garantido, mas autonomia total em suas decisões. Alexandre sorriu. Esta capacidade de Helena para equilibrar os interesses comerciais com princípios fundamentais era precisamente o que havia transformado sua visão da liderança empresarial. Concedido. Assentiu. Na verdade, já havia incorporado essa estrutura no rascunho do plano. Helena aproximou-se mais dele, apoiando sua cabeça em seu ombro, enquanto a noite envolvia a cidade. Juntos, contemplaram em silêncio o futuro que estavam construindo. Onde os erros do passado não determinavam o destino, onde os contratos podiam evoluir em compromissos autênticos e onde o verdadeiro valor não se media em ativos financeiros, mas em conexões humanas genuínas. No quarto contíguo, a pequena Carminha dormia placidamente, alheia à história complexa que havia precedido sua chegada ao mundo. Algum dia conheceria a narrativa completa. Como um acordo comercial frio havia florescido em um amor verdadeiro. Como a verdade histórica havia emergido depois de décadas de silêncio. E como seus pais haviam transformado uma transação calculada no compromisso mais autêntico de suas vidas. Por ora, contudo, descansava na segurança de um lar construído sobre fundamentos muito mais sólidos que qualquer contrato legal. Confiança, respeito mútuo e um amor que havia surgido no terreno mais improvável, demonstrando que, às vezes, os acordos mais importantes de nossas vidas são aqueles que o coração assina quando a mente menos espera.